Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus, estamos aqui na quarta ministração sobre tempo de restauração. Eu e você estamos inseridos nesse tempo, e isso é tremendo, porque Deus escolheu esse tempo para mim e para você, para sermos agentes de restauração na vida de milhares de pessoas. Então você que está aí ligadinho no Maná Diário, sinta-se privilegiado. Essa palavra vem para você, para sua casa, para sua família. Então vamos recapitular. Neemias teve a oportunidade de conversar com o rei. O rei queria saber como ele estava, por que ele estava daquela forma. Ele ora ao Deus do céu e ele apresenta a situação que a sua cidade estava vivendo, os seus irmãos estavam vivendo diante do rei. E no versículo de número 5, ele faz o pedido. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, presta atenção, ele primeiro coloca o rei como uma autoridade, dizendo, se o rei concordar com isso, e se eu tiver crédito diante do Senhor, será que ele tinha moral para falar isso? Você imagina se Neemias fosse um cara que tivesse só metido em confusões? Será que ele teria essa oportunidade? Ele tinha crédito. Confiança, você não impõe, você conquista. Confiança ou você tem ou você não tem. Não existe esse negócio de achar que vai levar na marra, no peito, na raça. Não existe isso. Ou você conquista e constrói, ou você não tem. E ele diz para o rei, se eu tenho achado mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Presta atenção. Para de ficar pensando, alguém tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, alguém tem que se mover a favor de alguma coisa. Neemias tinha motivos de sobra para não preocupar com ninguém, porque a obra era grande, o desafio era gigantesco, mas ele se colocou como o primeiro. Ele disse, se o Senhor me enviar, eu irei lá e vou resolver esse problema. Se o Senhor confiar em mim para isso, deixa eu dizer para o Senhor rei, eu vou lá e vou reedificar a cidade onde meus pais estão sepultados. Eu vou mudar a realidade lá. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltas? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Presta atenção. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Você não pode sair desembestado. Uma pessoa que realmente quer ter resultado na vida, ele precisa primeiro saber o que ele quer, quanto tempo ele demora, quais são os recursos necessários para que aquilo seja restaurado, para que aquilo seja restabelecido. Muitos querem, mas não têm nem noção do que é. Não sabe quanto custa, quanto tempo irá demorar. Porque tem coisa, filho, que vai demandar tempo, que vai demandar um investimento, às vezes de anos. Quando você vai construir uma casa, você começa pela base. Você precisa investir muito dinheiro para que aquela construção seja edificada e não caia. E esse dinheiro que é investido na base fica enterrado. Fica debaixo da terra, ninguém vê. Ninguém sabe quantos metros são cada tubulão daquele, quantos maceiros que gastou para preencher tudo aquilo ali, quanto que gastou de ferragem. Quem vai saber é somente o dono da obra.
todo esse investimento, ele é escondido. Não adianta você fazer uma construção linda, maravilhosa, sem uma base, sem estrutura. Você pode gastar milhões no acabamento, com porcelanato de primeira, com a pintura texturada, coisa mais linda. Você pode gastar o que for, colocar móveis de última geração dentro da sua casa, mas se lá não tiver base, vai cair, vai destruir tudo. Você não consegue resolver problema de estrutura na pintura. Problema de estrutura deve ser mexido na estrutura e às vezes para resolver você tem que jogar tudo no chão. Então nós precisamos aprender a calcular o que eu quero, quanto isso irá custar, quanto tempo vai demorar. Para de angústia. A situação que chegou da maneira que chegou, você pode ter certeza que não foi fácil. Tudo que veio se destruindo, acabando, e para você reconstruir uma coisa, você leva mais tempo do que para destruir. Para destruir é um toque de mágica. Agora, para construir leva tempo. E você precisa ter essa consciência. Olha como esse rei era inteligente, não era à toa que ele era o rei. Ele diz para Neemias: quanto durará a tua ausência? Quanto tempo você vai ficar fora? Quando que você volta? Neemias estabeleceu um prazo. E diz a palavra do Senhor: aprove ao rei enviar-me. O rei acreditou nele. A proposta de Neemias era clara. Ele sabia o que ele queria e ele tinha os dados exatos do tempo que duraria aquela obra. Você sabe o que você quer? Você sabe quanto tempo isso vai durar e quanto isso vai te custar? Talvez isso vai te custar dias de oração, de renúncia. Talvez vai gastar realmente um investimento financeiro, um desgaste emocional. Talvez vai passar alguns anos para que essa situação se resolva, mas você não pode ficar sentado só se lamentando. Você precisa levantar e fazer alguma coisa. Ah, mas eu vou orar. Pois é, Neemias orou, foi a primeira coisa que ele fez. Depois ele se moveu para fazer alguma coisa. Você orou, filho? Você precisa agora se dispor para fazer alguma coisa. Você tem que sair dessa zona de conforto. Você precisa se posicionar exatamente como Deus deseja que você se posicione. Você precisa se mover. Se mova em nome de Jesus. Se posicione. E a palavra do Senhor diz no versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha a inteligência de Neemias. Neemias havia calculado tudo. Ele tinha um planejamento estratégico para a reconstrução dos muros. E esse planejamento estratégico estava relacionado à oração, prazo, meta principal, ponto de saída, o caminho que ele precisava percorrer, o prazo que isso duraria. Tudo isso foi conversado com o rei. Ele sabia da resistência que ele enfrentaria com os governantes, mas ele sabia que se o rei mandasse, todo mundo ia ter que obedecer. Então o que ele faz? Ele se resguarda. Querido, a gente precisa pensar. Você não tem que sair agindo segundo a emoção. Para um pouco, pensa um pouco. Talvez o seu problema está sendo esse. Você age tanto sem pensar que você tem trazido vários problemas para a sua vida. E ele disse: se ao rei parecer bem, se o senhor acha importante, me dê cartas. O versículo de número 8. Como também carta para Asaf, guarda da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Glória a Deus. Olha que homem inteligente. Ele disse: eu vou precisar de provisão, vou precisar de material. E eu sei que tem alguém que cuida disso. E o rei, como é dono de tudo, se ele me dá, eles vão ter que entregar. E ele disse: rei, me dá carta também para me levar para Asaf, porque eu vou precisar de madeira. E é ele que cuida da mata que pertence ao Senhor. Eu vou precisar de madeira para isso, isso e isso. Você percebe que existia um propósito. Entenda, ninguém investe em pessoas. As pessoas investem em uma visão.
o rei investiu na visão de Neemias para restaurar Judá, Jerusalém. Ele não investiu na vida de Neemias. Tinha um propósito, tinha algo definido. Versículo de número 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Você imagina o jeito que esse cara chegou? Ele não era qualquer um, não. Ele sabia como conversar, ele tinha um planejamento estratégico, ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Talvez o que está faltando em você é isso. Sabedoria para agir. Talvez a sua falta de sabedoria tenha feito as coisas se complicar ainda mais. Mas Deus há de te dar sabedoria para você agir certo, na intensidade certa, do jeito certo. Eu quero parar por aqui, em nome de Jesus. No próximo vídeo daremos sequência, porque nem tudo é um rio de flores. Você pode fazer tudo certinho, que ainda haverá oposição. E nós vamos ver isso no próximo vídeo, por isso você não pode perder por nada o próximo vídeo. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu peço ao Senhor, meu Deus, dê sabedoria para cada um de nós, para que possamos mensurar prazo, mensurar recursos humanos, mensurar investimento financeiro. Nos dê, Senhor, sabedoria para apresentar as propostas, a visão de forma clara, porque quando o propósito ele é claro, ele atrai investimento. O investimento ele vem para uma visão. Em nome de Jesus, que nós tenhamos essa sabedoria, que esse homem tenha essa sabedoria. Talvez o problema que ele e ela está enfrentando está relacionado a não saber conversar direito, a não pensar em todas as possibilidades de dificuldades que porventura surgiriam ao longo do processo. Mas a partir de hoje, eu profetizo que a mente dessa pessoa se abrirá e ele e ela entenderá de forma diferente e pensará em todas as possibilidades à sua volta antes de agirem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. E eu vou repetir novamente, não perca por nada o vídeo de amanhã. Você vai saber que a oposição se levanta, mas a boa mão de Deus está sobre você, para que você vença todas essas batalhas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.